Bom, vou contar do meu acidente. Conta, você tem todo tempo do mundo. Que eu fui parar na estética. Bom, eu sempre achei que eu tinha aptidões assim para a área da comunicação. Então, eu falei, vou atuar na área da comunicação, que é uma coisa que eu gosto, jornalismo, relações públicas, e assim eu comecei a minha vida profissional, né? Aos 20 para 21 anos, comecei como relações públicas, então foi meu primeiro trabalho aqui em São Paulo. Eu trabalhei para uma revista de Brasília, que tinha acabado de abrir uma sucursal aqui, chamava Revista Foco. Certo. É uma revista que existe ainda em Brasília, ela é muito forte lá em Goiânia. Brasília e Goiânia, é uma revista de interesse Você geral. veio para São Paulo para trabalhar? Os seus pais mudaram para cá? Você casou? O que aconteceu? Eu vim para fazer um trabalho temporário e acabei sendo contratada por essa revista. Legal. E eu amei, achei assim, eu tenho 21 anos, olha, eu me achando, eu recebi uma proposta de emprego, eu achei o máximo. A minha mãe, na época, não gostou muito, né? Ela falou, como assim? Filha caçula, você tem que vir embora, você tem casa. Enfim, foi uma confusão. Minha mãe não queria de jeito nenhum, mas eu tive que fazer uma escolha, assim, contra a vontade dela. Ela tinha muito medo, né? São Paulo é uma cidade muito grande. Ainda mais naquela época, não tinha tantos meios de comunicação para você ligar fácil lá para Londrina. Tinha orelhão que eu ligava a cobrar com ficha, pra ela. Né? Não, eu ligava a cobrar. Que ficha, o quê? Mas, enfim, lógico, embasado em toda a base de educação que a minha mãe me deu. Enfim, foi um começo muito difícil e tal. Mas, enfim. Então, eu trabalhei por um ano nessa revista e eu gostava muito do que eu fazia, né? Então, além de eu atuar como relações públicas, então, eu tinha que ir nas agências de publicidade, apresentar a revista para os contatos publicitários. Então, imagina uma menina de interior, né, aqui em São Paulo, de repente, eu me via dentro de uma W do Brasil conhecendo o Washington Oliveto. Olha que coisa chique, o cara ainda é corintiano, né? Vai Corinthians, que eu sou corintiano. Enfim, então, de repente, eu me vi assim, num métier que eu nunca imaginava pertencer, né? E aí, como o meu diretor na época, que era o Sérgio Montealegre, ele falava assim, nossa, mas ela fala bem, né? Nossa, olha como ela apresenta bem. Né? Mas aí ele pô, a bicha é libanesa, né? Pô, por que a gente não coloca ela para fazer a parte também? Porque o nosso staff comercial era muito ruim. A gente tinha lá 3 contatos publicitários, mas eles eram muito ruins. E aí, no que eu entrava nas agências para apresentar a revista, cara, eu sempre engatilhava negócio. E aí os gerentes das contas, né, da Montblanc, da Bulgari, da Daslu, tanto que a Daslu virou um dos nossos principais clientes, da Varig, imagina. Eu recebia passagem do Wagner Canhedo, que era o antigo dono da Varig, porque eles faziam muita permuta com a revista. E aí o meu comissionamento eu ganhava em passagem. Então, eles falaram, não, além de relações públicas, vamos colocar ela para fazer comercial. Então, eu comecei a ganhar dinheiro. E, fora isso, a Consuelo Badra, que era a publisher da revista, ela estava em Brasília. Então, o que acontecia? São Paulo acontece a semana inteira. Final de semana, que é de São Paulo, não está aqui, viaja. E ela não conseguia estar aqui em todos os eventos. Ela falava, então vai, ela e o fotógrafo da revista vão... E eu tinha que ir para as festas. Que vida difícil, hein? Vida dura, Heitor. Então, imagina, era época de gallery. Enfim, então eu tinha festa para ir todo dia à noite. Durante o dia eu visitava as agências de publicidade, era almoço de negócio, era café de negócio. Então, eu conheci o mundo, né? O mundo dos business. Um mundo global, vamos dizer assim. Foi uma grande oportunidade. Bom, enfim. E aí essa revista, quando a sucursal de São Paulo já andava com as próprias pernas, ela encerrou as atividades em São Paulo. E nessa época, ela queria abrir uma sucursal em Goiânia. Você vem para cá? Não, porque eu tinha acabado de conhecer uma pessoa e não queria ir. Legal. Que é, no caso, o meu ex-marido, o pai do meu filho, que eu fiquei 10 anos. E aí foi tudo muito rápido também, esse relacionamento. E quando eu fui conhecer a família dele, tinha lá um monte de informativo lá na Itália. Aqui é Beauty Fair, né? E eu, no meu inglês, The Books on the Table, Beauty, beleza, Fair, feira, pichincha. Oportunidade de comprar maquiagem, creme. Olha, pensa. Achando que a pessoa veio da roça, Heitor. Brasileirice lá. Não, eu vim da roça, eu não fazia ideia o que Aonde você estava, então? Na Itália. E aí, descobri, né?
a tal da Cosmoprof, aquele troço daquele tamanho. Sim. Fiquei louca, não sabia falar inglês, não sabia falar italiano, não sabia falar nada, né? Na verdade, malemar o português da roça. E aí, fiquei muito encantada com aquilo tudo e saí trazendo papelzinho e, por fim, né, com toda a estrutura que a família dele pensava, eles tinham a ideia de investir em alguma coisa no Brasil. O meu ex-sogro estava aposentado e ele queria ter alguma atividade, uma pessoa ativa. E aí, vamos montar algo nesse setor. Só que naquela época, porque lá fora, esse mundo de tecnologia que a gente vê hoje aqui no Brasil, lá já era tinha, normal. né? Aqui a gente não tinha nada. Imagina, em 1998, tinha nada. Nós tínhamos Senac, Cruz Vermelha e Paiô, mas os cursos técnicos que a gente tinha ensinavam o quê? A drenagem linfática, drenagem massagem facial, modeladora, limpeza de pele. como é que é? Massagem relaxante, limpeza de pele. Era aquela coisa clássica. Mais básica, né? Não básico, mas clássica, isso. Quando a gente pensava numa endermologia, né, numa LPG, enfim, não existia, nem existia isso aqui. E aí, a ideia de montar a Vanity nasceu dessas questões que a gente trouxe lá de fora, desse tanto de ideias. E assim, imagina quando senta um judeu e uma libanesa para pensar num business. Eita. Aí nasceu a Vanity. Sua primeira clínica. Que foi com a família, né, do meu filho, que é a família do meu filho ainda. Então, nós lançamos a Vanity, imagina, na Rua Estados Unidos, uma rua ícone em São Paulo. Na mesma época, inaugurou o MG Hair, que na época era do Marco, do Gil ainda, né, antes deles desfazerem a sociedade. A gente era vizinho. Então, a primeira clínica com tecnologia no Brasil foi a minha. Porque nós importamos LPG, Soriza, todas as tecnologias. Ressaltando G5. Uma clínica de esteticista mesmo, né, Michele? Nós trouxemos assim todos os tipos de tecnologias da França, da Espanha, e cosméticos. Por quê? Porque a gente também não tinha a quantidade, esse arsenal que o Brasil tem hoje. Poxa, eu acho que nem tinha esse tanto de marcas que tem hoje, né, não no nosso mercado. Heitor, só para você ter uma ideia, em 2001, eu fui a primeira clínica a ter uma máquina de laser, de 2001 para 2002. Nós tivemos a primeira clínica a ter laser para epilação, para remoção de tatuagem e para peelings. Uau! E aí, imagina que eu fiz estética, eu tive que fazer o curso de estética, né? Para eu poder tocar aquilo tudo, para eu poder ter uma equipe. E aí, mas como laser era uma coisa que nem os médicos, né? Então eu tive assim a honra de poder ter uma mentoria na época do Dr. Mário Grimblat, que eu não sei se ele ainda está, mas ele era da dermatologia, ele ficou por anos na dermatologia do Hospital Albert Einstein, da colônia judaica, que me acolheu e me passou muita coisa, e vários outros médicos que puderam me ensinar. Em 2003, eu acabei tirando um título de especialista pela Thermo Laser Corporation, em Houston, nos Estados Unidos. Enfim, aí eu não parei mais. 2002...